galera, eu sou o professor Bruno Bill, da Anima Academia de Arte, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre perspectiva. Vamos lá, pessoal. Eu pensei em fazer esse vídeo aqui primeiro porque esses dias um aluno me perguntou se dá para fazer perspectiva sem régua, tá? Eu vou mostrar algumas coisas aqui para mostrar que sim. Eu não sei se muitos de vocês pensam isso também, mas eu tive bastante gente já achando que perspectiva é tipo um monstro de 7 cabeças, é um negócio muito difícil, é uma técnica muito específica para ser dominada, mas a perspectiva ela não é teoricamente uma técnica, tá? Ela é só uma ferramenta que vai ajudar vocês a desenhar muitas ou todas as coisas que vocês precisarem com uma cara mais 3D, com mais profundidade, com mais volume, tá legal? Então, assim, na verdade esse vídeo aqui talvez não seja para quem não sabe nada de perspectiva. Se vocês pelo menos souberem um pouquinho do que é linha de fuga, ponto de fuga e linha do horizonte, esses três conceitos seriam legal para entender mais ou menos o que eu estou falando aqui, tá? Então, eu vou fazer tudo aqui sem régua para mostrar para vocês que dá para fazer e vou falar algumas coisas sobre perspectiva, tá legal? A gente vai falar aqui, por exemplo, da diferença entre a perspectiva de 1, 2 e 3 pontos de fuga. Como é que eu escolho quando é que eu quero fazer cada uma delas? A escolha é meio simples, tá? Se você for pensar assim, quando eu estou falando de perspectiva de 1 ponto de fuga, eu estou falando de uma perspectiva que vai distorcer uma dimensão só do desenho, tá? Então é quando eu estou olhando de frente para um cubinho aqui, digamos assim, vocês estão vendo então uma face inteira do cubo aqui, um quadrado sem distorção da perspectiva. E o um ponto de fuga que eu vou colocar aqui, ó, na minha linha do horizonte, ele vai distorcer só uma das dimensões do cubo, que é a profundidade aqui. Legal? Quando a gente está falando de perspectiva de 2 pontos de fuga, quer dizer o quê? A gente vai distorcer duas dessas dimensões. Então, eu já não estou mais olhando de frente para o cubinho, para uma face inteira do cubo aqui. Eu estou olhando de quina. Essa quina aqui, então, vou fazer minha linha do horizonte aqui, escolher meus 2 pontos de fuga, um pouquinho mais perto, outro mais longe. E dessa quina aqui, ó, então a altura do cubo ela não está distorcida, mas tanto a largura quanto a profundidade vão estar distorcidas pela perspectiva. E aí você tem uma vista mais ou menos assim. Legal? Vamos aumentar isso aqui então ainda. Falar de perspectiva de 3 pontos. Pois é, vocês adivinharam. Agora a gente vai distorcer as 3 dimensões. Então, ó, eu vou escolher 3 pontos de fuga aqui. Vou colocar no horizonte. E isso é importante, tá? Sempre esses pontos eles vão estar fora da área que vocês estiverem desenhando. Então, digamos que eu estou desenhando um quadrinho aqui. Então, tem um quadrinho mais ou menos nesse formato. E dentro dele eu quero fazer um prédio numa perspectiva de 3 pontos. Ela vai ser usada para quê? Mais ou menos quando eu quero desenhar coisa aérea, então alguém olhando para um prédio lá de cima, que é mais ou menos isso que eu vou fazer agora. Ou quando eu estou olhando para alguma coisa de baixo, quando você está sobrevoando uma cidade e vendo um prédio de lá de cima. Eu vou escolher o quê? Um ponto mais ou menos, e eu vou fazer e assim vai, tá legal? A gente consegue construir cenas bem legais com isso. Vocês viram que eu fiz bem rapidinho aqui, e uma dica importante é o seguinte: fui eu que escolhi onde eu quero colocar os meus 3 pontos de fuga, certo? A distância que eles estão do quadro, coisas assim. Mas a partir do momento que eu escolhi, aí você tem que, para tudo, obedecer esses 3 pontos que você já delimitou. Então, se eu vou querer fazer janelinhas paralelas a essa linha aqui, ó,
Elas vão estar seguindo todos aqueles pontos que a gente já tem. Tá legal? Beleza. Quando as cenas são um pouco mais complicadas, tem uma dica bem legal que dá para fazer, que é o seguinte. Eu vou ficar escolhendo muito, não sei muito bem o que usar, onde colocar meus pontos, enfim. Digamos que esse aqui é o espaço que você tem mais ou menos para fazer. Eu vou escolher mais ou menos a vista que eu já quero desse prédio aqui, parecido com aquele que a gente estava fazendo antes. Eu quero que seja um rascunho mais ou menos parecido com esse aqui, tá? Então eu já tenho mais ou menos uma ideia de qual é a visão que eu quero ter desse prédio. Baseado nisso, eu vou colocar alguns pontos no lugar. Com os 3 pontos no lugar, a gente vai fazer um negócio que eu vou chamar, todo mundo chama de grade. Que é o quê? Antes de começar a delimitar os meus prédios ali certinho, partindo desses pontos, eu vou fazer várias linhas que vão cruzar o meu desenho em pontos diversos aqui. Ficou um negócio meio complicado aqui, ó, mas quando você está fazendo, às vezes é legal até, por exemplo, usar lápis de cor, com cores diferentes para cada lado, isso te ajuda. Enfim, tá essa grade construída aqui, e dentro dessas linhas eu consigo colocar linhas no meio, por exemplo, porque eu sei que elas estão seguindo aquela perspectiva certinha, só vai ficar dentro dessas inclinações que eu me permiti fazer aqui por causa dos pontos que eu escolhi. Fazer uma linha em cima da linha aqui, ó, uma linha projetinha. Ou como aquele outro que eu estava fazendo, eu posso fazer fora das linhas que eu tinha aqui. Tá legal? Bom, galera, era mais ou menos isso que eu queria mostrar, só para vocês terem uma ideia que a perspectiva não é esse monstro de 7 cabeças, que ela é facinho, não é nenhuma régua que vai ser um artefato mágico que vai, na hora que você pega ela na mão, de repente você manja a perspectiva. A régua ela vai ajudar para desenho técnico, quando você está desenhando quadrinhos, você quer fazer alguma coisa bem definida, ela vai ajudar a fazer o quê? As linhas retas, mas ela não te ajuda a escolher onde estão os pontos de fuga, nem nada disso, tá legal? Isso aqui a gente tem que treinar bastante, ler bastante sobre e é isso aí, beleza? Bom, gente, foi isso aí, essa pequena aula de perspectiva para dar uma desmistificada um pouco nela. Se eu falei alguma besteira, vocês desculpam, tá? Eu fiquei meio nervoso de falar para esses milhares de fãs que estão assistindo a gente pela internet. Passei até perfume para ficar cheiroso no vídeo. E espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, curtam aí embaixo, compartilhem o vídeo, mostrem pra galera e estudem bastante. Valeu, até mais. Tô esperto, filho. Pra começar é difícil, né?